Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou o Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 30 de janeiro de 2012. Uma bela segunda-feira, estamos aí indo para os dois últimos pregões do mês de janeiro. Mercado bastante complicado na sexta-feira, né, gente? Pouquíssima movimentação. Tivemos aí um dia de muita enrolação, de muita indefinição. Conseguimos até ganhar algum dinheiro na Petrobras, na Fibria, Hipermarcas, enfim. O pessoal fez alguns trades legais aí, mas vamos concordar que não foi lá muito fácil, né? A gente passou a maior parte do dia parado, tivemos aí um pregão onde não rompemos nem máximas nem mínimas do pregão anterior. Resumindo, então, tivemos um pregão bastante consolidado, o que nunca é muito bom. A gente sempre prefere dias de tendência forte, tá? Para o dia de hoje, então, nós temos aí algumas notícias para serem divulgadas às 11h30. Deixa eu pegar para vocês aqui. Nós temos aí Personal Income, que é a avaliação da renda individual dos cidadãos americanos, norte-americanos. Nós temos o núcleo do PCE, que é o núcleo do Personal Consumption Expenditures, que entre as medidas de inflação preferidas pelo Fed, então dados sobre inflação. E nós temos os gastos pessoais, os personal spending, também às 11h30. Tá? Então, três notícias importantes sendo divulgadas agora às 11h30, que podem trazer aí maior movimentação ao mercado, tá certo? Vamos então dar uma passadinha lá nos gráficos, vamos ver o que a gente tem para o dia de hoje. Vocês veem aqui na minha tela Ibovespa diário, como eu disse, não fizemos nem máximas nem mínimas em relação ao candle lá de quinta-feira, então deixamos aqui um candle com bastante indefinição, com pouco movimento. E a gente tem para o dia de hoje, então, a possibilidade do mercado iniciar uma correção. Tá? Então, se perder aqui esse 62.769, tem tudo para vir aqui testar essa região dos 60 mil pontos, tá? Que é o objetivo desta correção, mais ou menos aqui nas médias do diário, ok? Então é isso que a gente vê para o dia de hoje. O mercado continua com um bom volume, tivemos uma alta forte, expressiva no mês de janeiro, conseguimos sair lá dos 57 mil, do meio da consolidação, fomos lá testar 64 mil pontos aproximadamente. Então o mercado realmente está precisando de uma correção, vem acumulando aí vários dias de alta forte. Está necessitando, né, gente? Precisa corrigir um pouco até para continuar desenvolvendo a tendência, tá? Isso é muito importante. Nós temos ainda mercado americano, deixa eu pegar para vocês aqui, índice Dow Jones, nós temos lá também aqui um pouco enrolado na semana passada, bastante enrolado até, e fechamos com um pregão negativo, caindo aí 0,58%, dando um sinal de venda, confirmando o invertido aqui do dia anterior. Tá? A gente veio testar aqui as máximas lá de 2011, lá nos 12.875 pontos, então o mercado lá está em região de resistência e pode, então, continuar cedendo, vir aqui testar até esses 12.500 pontos. Tá? Perdendo a mínima de sexta, 12.630, alvo em 2.580, depois lá nos 12.500 pontos, que seria o objetivo dessa correção, ok? Então é isso aí, nós temos como recomendações para o dia, iniciando então, está aqui BTOW3, linda a BTOW, recomendação de compra nossa lá na sexta-feira, bela análise, 6,17% de alta, volume bem acima da média, então realmente muito bonito o desenvolvimento do ativo lá na sexta-feira. Tá? Rompendo aqui esses 10,33, nós temos objetivo aqui na região dos 10,69. Tá? E rompendo esses 10,69, a gente poderia até pensar em algo na região aqui dos R$11. Tá? Então essa é a BTOW3, rompendo 10,33, algo em 10,69, depois em R$11. Tá? Além da BTOW, nós temos a BMF, BVMF3, BMF Bovespa, desenvolvendo também, era a recomendação de compra nossa na sexta-feira, trabalhando aí com 1,87 de alta, e veio testar aqui essa região dos 11, tá? Então vale a pena ficar de olho nela. Se por acaso romper aqui esses R$11,
a gente passa a ter objetivo na BVMF aqui em 11,44, depois aqui em 11,83, tá? Então interessante aí a BVMF3. Além da BVMF, nós temos também a Braskem BRKM5, mais uma vez, uma bela análise, bela recomendação que a gente fez para vocês lá na sexta-feira, ativo trabalhando aí com 3,6% de alta, então muito bonita a alta do ativo, muito forte na sexta-feira, o volume continua bem acima da média, tá certo? Então, agora tem um objetivo aqui nos R$16 na Braskem, tá? Rompendo os R$16, ela tem tudo para vir testar aqui essa região dos 17, tá? Então tá aqui a Braskem, código dela BRKM5, tá muito forte no diário, vem subindo muito consistente, rompendo aqui os R$16, temos objetivo aqui na região dos 17, tá? Então muito bonita, Braskem BRKM5. Outro que está muito bonito e há muito tempo já é o Banco do Brasil, tá? Então continuamos recomendando compra, apesar da ressalva de que está muito esticado no diário, tá, gente? Já subiu demais, veio lá dos 23 até praticamente aqui esses 27,19, que era o nosso alvo, lá da sexta-feira, então atingimos o alvo, e agora temos objetivo ainda aqui na região dos R$28, tá? Então Banco do Brasil rompendo 27,19, objetivo lá nos 28,05. Cuidado, o ativo está muito esticado no diário, ele precisa e ele pode corrigir a qualquer momento, tá? Principalmente se tivermos um dia de queda aí pela frente, tá? Então o Banco do Brasil está muito forte há muitos dias, só que já esticou demais e está precisando de uma correção, ok? Além do Banco do Brasil, nós temos também essas eram as recomendações de compra, tá? Perdão. Temos agora recomendações de venda, a Fibria, tá? Então é FIBR3. Recomendamos venda dela na sexta-feira. Então, bonita a Fibria. Acabou enrolando um pouco junto com todo o pregão. O volume acabou sendo um pouco baixo. Mas ela continua interessante, tá? Pode continuar corrigindo. Perdendo aqui os R$14,66, ela tem objetivo aqui na região dos R$14,14, tá? E daí, se por acaso perder isso aí, R$13,72, tá? Então esses seriam os alvos da Fibria. Ela está muito bonita, ela pode continuar corrigindo ainda um pouco mais, tá? Além da Fibria, nós temos também a Suzano, a SUSB5, tá? Então também muito bonita a Suzano, volume muito acima da média aqui nos últimos pregões. E eu queria que vocês dessem uma olhada aqui no gráfico semanal da Suzano, tá? Então ela vem de nova mínima, corrigiu aqui nas médias, deixando aqui um belo de um invertido na semana passada, com volume muito acima da média, tá? Então bem interessante aí a Suzano. Se por acaso perder a mínima aqui de 7,42, nós temos alvo nela aqui na região dos 7,18, que é um topo anterior que ela tem. Depois alvo aqui na região dos R$7, tá? Então essa é a Suzano, a SUSB5. Pode continuar desenvolvendo? Pode continuar desenvolvendo em função do gráfico semanal. Ela fica bastante interessante. E perdendo os R$7, a médio prazo, a gente pode até falar nela aqui na região dos 6,55, depois lá em 6,13. Mas claro que por enquanto isso é precipitado, então vamos trabalhar primeiramente aí com os 7,42, tá? Temos também aqui a Suzano. Perdão, Suzano já falei, acabei de falar. Temos também aqui a Hipermarcas HYP3. Então está aqui a Hipermarcas cedendo bem lá na sexta-feira, confirmando nossas recomendações. Então, perdendo aqui esses 10,41, ela pode continuar cedendo até essa região aqui dos R$10, tá? E daí sim, se perder os R$10, dá até para falar em alvo nela, aqui na região dos 9,78, tá? Que seria algo mais ou menos neste objetivo aqui, tá? Então, 9,78. Algo nessa região acho que seria bem interessante aí também para Hipermarcas, tá? Era a recomendação nossa na sexta-feira, o ativo teve uma queda forte aí de 3,9%. Parabéns aí, Rafael Messerli, se não me engano, que estava
vendido na Hipermarcas. Então, realmente muito bonito o movimento dela. Mais uma vez, conseguimos uma bela recomendação para vocês. Okay? Além da Hipermarcas, temos aqui a Petrobras. Estávamos bem posicionados na Petrobras, estava muito bonita a nossa operação dela. Infelizmente, ela acabou enrolando bastante aqui na sexta-feira. A gente acabou estopando a posição, com lucro, claro, deu para tirar um dinheiro nela, mas acabou não desenvolvendo o que a gente gostaria. Mas para hoje pode continuar interessante. Tá? Ela está muito bonita, deixou aqui um belo de um invertido, um belo de um contra-ataque, fechando na mínima, e aqui tivemos ainda a confirmação disso na sexta-feira. Tá? Então, perdendo aqui essa mínima de 24,62, nós temos o objetivo aqui na região dos R$24. Tá? Aí, perdendo os 24, a gente pode até pensar nessa região aqui de R$23,26, com um pouco mais de prazo aí, tá? Então, no médio prazo, podemos até pensar em 23, 26. Fica muito interessante, tá? Então, Petrobras vale a pena acompanhar, subiu muito forte e tem tudo para corrigir, perdendo esses 24,62 aí com alvo no 24, ok? Além da Petro, nós temos também aqui as lojas Renner, tá? Então, quem está em posição da Renner em diário aí, lá desde os R$51, quando a gente recomendou compra nela, já pode realizar um pouco da posição aí, porque ela já subiu bastante e pode sofrer uma correção um pouco maior, tá? Então, perdendo aqui esses 57,85, a gente passa a ter alvo aqui na região dos R$55, tá? Então, fica bonita as lojas Renner, perdendo aqui 57,85, temos alvo aqui na região dos R$55. Além da Renner, vamos então falar das construtoras, temos a MRV. Eu não gosto de recomendar venda num ativo nessas condições, tá, gente? Observem que ela deu uma alta forte, ameaçou de corrigir, aí deu mais uma esticada, aí deu um candle de correção, mais uma esticada, um candle de correção e mais uma esticada, tá? Então, o papel está muito forte, não está conseguindo corrigir, e isso me deixa um pouco desconfortável para passar para vocês uma recomendação de venda. Mas, de qualquer forma, essa possibilidade existe e por isso nós estamos aqui passando. Como a gente sempre fala para vocês aí no curso, não é a nossa opinião que vale, não é o que a gente acha ou deixa de achar. É o que o preço está nos mostrando. Né? Então, e aqui ele está nos mostrando que não conseguiu fechar. Não conseguiu fechar lá em cima, pelo segundo dia consecutivo subiu e voltou bastante, então está encontrando algum tipo de resistência, já havia demonstrado isso aqui, e ela pode corrigir sim. Tá? Então, perdendo aqui os 13,95, a gente tem alvo imediatamente aqui em 13,35, depois nós temos alvo aqui na região dos R$13. Tá? Então, aqui a MRV, apesar de estar muito forte no diário, vou repetindo, nós podemos eventualmente aproveitar esse movimento de intraday dela, tá? Temos também aqui a PDG, a análise é a mesma, então não vou nem repetir a explicação. Mesma questão, tá, gente? Muito forte, mas deixou aqui um candle de reversão, fechando na mínima do dia, perdendo aqui esses 7,30, tem alvo aqui na região dos R$7, tá? Perdão. Essa é a PDG. Além da PDG, nós temos a Cyrela. Apesar do gráfico dela parecer estranho, se vocês observarem aqui no gráfico semanal a Cyrela, vocês vão ver que ela rompeu uma forte resistência aqui, que era na região dos 16,30, uma grande consolidação que vinha desde lá de outubro, novembro, dezembro. Ela rompeu isso aqui e deixou um grande invertido. Tá? Então ela pode fazer um movimento de retorno para a consolidação e pode ser interessante, tá? Então, perdendo aqui os 16,57, ela passa a ter alvo aqui nessa região dos R$16. Então, essa é a Cyrela. Perdendo 16,57, tem alvo aqui na região dos R$16. E, finalmente, nós temos a Rossi, tá? Então, RZID3, muito bacana aqui a Rossi. Mesma condição da PDG e da MRV, não gostaria de recomendar a venda nela, mas o fato é que a Rossi, se vocês forem ver aqui no semanal, ela vem de nova mínima, corrigiu nas médias do semanal, então deixou aqui um candle de indecisão próximo aos R$10. Tudo isso pode pressionar um pouco o ativo para sofrer algum tipo de correção. A gente pode aproveitar isso no intraday, tá? Reconhecemos a força do ativo, mas podemos aproveitar no intraday o movimento de correção. Então, perdendo aqui os 9,61, a gente passa a ter objetivo nela
aqui na região dos R$9, tá? Então bem interessante aí a ROSC, o código dela é RESID3, tá? Então muito bonita aí. Então essas eram as recomendações do dia da Bovespa. Vamos dar uma olhadinha então na BMF, nos contratos, começando pelo café, ICFH12, o contrato de café com vencimento em março de 2012. O movimento do café continua apontando para baixo, está se aproximando aí dos 293,75. Então vocês podem visualizar aqui no dia de hoje que já rompemos inclusive 293,75. Então o café volta para a tendência no diário, monta um pivô de baixa e temos objetivo no café aqui na região dos 291,50 e depois aqui em 287,10, tá? Então esse é o contrato de café, vencimento março de 2012, retomando a tendência de baixa, com algo aqui em 291,50, 287,10. Temos também o contrato de milho, CCMH12, é o contrato de milho com vencimento em março de 2012, rompeu aqui hoje a consolidação, tá pessoal? Então já estamos trabalhando em tendência novamente com o milho, e muito bonito, muito interessante, tá? Rompemos para baixo, perdemos aqui os 27,40. Então o milho já está trabalhando em tendência aqui no dia, 1,6% de queda. E o primeiro alvo aqui do milho é nessa região aqui dos 26,70. Tá? Então tem tudo para continuar caindo. Vale a pena acompanhar esse contrato aí. Quem gosta de operar BMF pode encontrar excelentes oportunidades aqui no contrato de milho com vencimento para março de 2012. O código é CCMH12. Perdão. Temos também o boi gordo, BGIF12. Esse é o contrato do boi com vencimento em janeiro de 2012. Mais um dia de consolidação para o contrato, trabalhando aqui dentro dos limites do candle anterior, vocês podem visualizar. Continuando o movimento de alta, se romper aqui esses 99,62, tem tudo para vir testar esse alvo aqui de R$100,25, tá? Não dá para pensar em venda, porque ele está muito forte, acabou de vir de um pivô de alta, e não podemos ainda falar em compra antes desse 99,62, tá? Então está muito bonito o contrato do boi, mas pode só desenvolvendo a partir dos 99,62 com algo lá nos 100,25. Este é o boi gordo com vencimento em janeiro de 2012. Temos também aqui o WDO, WDO-G12, o contrato de mini dólar com vencimento em fevereiro de 2012. Tem tudo para corrigir aqui o dólar, deixou um candle estranho aqui na sexta-feira, dentro dos limites do candle de quinta, então sem tendência, mas hoje já deu aqui um sinal de compra, um sinal de correção. Provável alvo do dólar, a região aqui de 1,80, 18,00, tá, no contrato. Então pode ficar interessante. Também aqui está esticado em relação às médias do diário. Está numa região aqui de suporte próximo dos 1,727. E se romper aqui, então, já rompeu na verdade, ele tem tudo para corrigir. Então já deu um sinal de correção no dólar. Pode ficar interessante. Esse é o WDO-G12, o mini contrato de dólar com vencimento em fevereiro de 2012. E temos também aqui o mini índice, tá? Então aqui está o mini. A gente tem uma sinalização forte de correção aqui para o dia de hoje. Já estamos trabalhando aí em queda no pregão de hoje com 1,2%, então fica bem interessante aí o mini índice, perdão. Objetivo de correção é 61 mil pontos, algo próximo aqui aos 61 mil pontos, que é essa região das médias e também uma região aqui de resistência que ele tinha, tá? O contrato encontrou várias vezes. Então interessante essa região aqui. Podemos corrigir, vale a pena acompanhar. O mini índice já está com tendência de baixa para o dia. O mesmo ocorre aqui no nosso índice futuro. Já temos o nosso mercado futuro trabalhando em queda, dando sinal de venda. Então tem tudo para continuar esse movimento aí, para confirmar essa correção que a gente estava esperando aí, ok? Futuro americano trabalhando neste exato momento com uma queda aí de 0,57%. Já fez mínima em relação ao dia anterior, então vamos dar uma olhadinha aqui no diário do futuro. Está testando lá o candle lá de sexta, quinta, quarta-feira, tá? Então o mercado americano tem tudo para abrir
testando aqui esse valor de 12.580 pontos, tá? Daí para frente é que a gente vai adquirir algum tipo de tendência e vai ver como é que isso vai acontecer. Então, por enquanto, como eu disse, trabalhamos aí em queda de 0,58%, já fazendo o mínimo em relação à sexta-feira lá no mercado americano, tá? Então é isso, pessoal. Para o dia de hoje a gente espera então essa correção, tá? Vamos ver o que o pessoal pede para a gente lá no chat. Vamos lá. Nós temos aqui o Marcelo pede a roça, eu já analisei, Marcelo. Já estava no call aí, tá? O nosso amigo Luiz Sérgio pergunta da LLX L3. Faz muito tempo que eu não opero LLX, desde que ela sofreu aí a divisão com a aporte X, a gente parou de operar ela. Vocês podem observar que de lá para cá ela só consolida, né? Então, observem aqui que desde julho, de setembro, ela só consolida aqui no semanal. Então, não recomendo nenhum tipo de operação nesse ativo, tá, Luiz Sérgio? Por que você vai operar um ativo que está totalmente sem tendência? Vamos buscar a tendência. Vamos operar Petro, Gerdau, CSN, enfim, Hipermarcas, Braskem. São ativos que estão com uma tendência fantástica e, enfim, é bem mais interessante do que você ficar operando um negócio que está desde o mês de setembro lá sem se mexer. Então, existe uma grande possibilidade que isso continue parado, tá? Então, não recomendo nenhum tipo de operação nela, nem compra, nem venda, tá? Nosso amigo Freitas pede da BRML, BR Motos, então vamos ver a BRML3, absurdamente consolidada, tá? Então pode ver no semanal aqui, desde setembro que ela não se movimenta, então antes aqui dos 20,48 ou dos 16,90 não vale a pena você trabalhar nela, ela está absurdamente consolidada, sem tendência aqui no semanal, não recomendo nenhum tipo de operação, ela pode subir, depois desce de novo, depois sobe de novo, enfim, são movimentos curtos, sem direção, onde a probabilidade que você stop é muito grande. Tá? Então, não recomendamos aí nenhum tipo de operação. Temos também a BVMF3. Já falamos da BVMF que o Elvis pede lá. Vamos ver aqui a UGPA3. Então está aqui a UGPA. Cara, ela está interessante, tá? Ela vem de nova máxima, corrigiu aqui na média do diário e pode nos dar um sinal, até já deu, mas com alta volatilidade, tá? Mas de qualquer forma, rompendo aqui 34 e 88, ela pode ficar interessante sim com o objetivo aqui na região dos 36 e 64, tá? Então fica bastante interessante aí uma possível compra, tá? Não para day trade, porque o ativo não tem liquidez suficiente para isso, mas para swing pode ficar legal sim, tá? Rafael pede a Even 3, vou ver a Even 3 aqui. Muito bonita, rompendo consolidação. Observem aqui o semanal, montou um belo pivô de alta, com uma possível falha de fundo, tá? Então bem interessante a Even 3. E ela está numa região de resistência aqui nos 7,50, tá? Então vamos colocar aqui o 7,50. Rompendo aqui esse 7,50, tem tudo para continuar desenvolvendo, tá? O objetivo dela, vamos tentar encontrar aqui pelo semanal, que é mais interessante. Rompendo aqui os 7,50, a gente pode falar nela aqui em R$8, tá? Acho que vale a pena acompanhar. Sim, pode ser bastante interessante, tá? Bem observado, viu, Rafael? O nosso amigo Pons pergunta lá, bom dia, Fabiano. Hoje todas as importantes bolsas da Ásia e Europa amanheceram em queda. Posso acreditar que hoje a correção será forte. Gostaria de saber uma resistência e suporte forte do Ibovespa. 60 mil pontos, tá, cara? Aquilo que a gente falou. A gente realmente espera, tem a expectativa de um dia de correção, mas isso a gente já tinha desde a semana passada. Sexta-feira a gente já falava nisso, então para hoje isso deve acontecer sim, acho que pode ficar legal, tá? Então ele pergunta ainda, nosso amigo Make Money, pergunta lá sobre a ITSA, se ela está interessante para venda. Vamos ver a ITSA 4. Então tá aqui a ITSA. Cara, ela está interessante para uma venda sim, tá? Se perder aqui esses 11,55, ela monta um pivô de baixa. E se isso acontecer, dá para falar em objetivo nela aqui na região dos R$11, tá? Então acho que pode sim ser interessante uma venda na IPSA. Mesma condição aqui do Banco Itaú. Eu não falei do Banco Itaú, está muito enrolado, tá? Então está acima das médias, está enrolado. Existe a possibilidade, mas eu vou esperar mais um dia de movimentação para daí sim poder recomendar alguma coisa mais consistente para vocês, tá? O que mais? O Edu pede a OGX, vamos lá. Não recomendei nada na OGX.
abriu lá em cima, fechou na mínima, daí foi lá embaixo, fechou aqui bem perto da máxima. 2 invertidos em 2 dias não dá para trabalhar, né, gente? Então, deixa ela retomar uma tendência, deixa ela tomar um rumo de novo, que a gente volta a pensar em trabalhar com ela novamente, ok? Rafael pergunta da CSN. Cara, a CSN, olha o que ela fez. Ela deixou um invertido, aí foi lá embaixo e voltou, fechou positivo, deixou praticamente perto da máxima, enfim. 2 invertidos em 2 dias seguidos, aliás, 3, que aqui já foi um, né? Um de indecisão e 2 invertidos. Eu não recomendo nada nela, não. Deixa ela desenvolver, deixa ela resolver se ela quer subir ou se ela quer descer. Aí nós vamos tentar operar ela. Por enquanto, total indecisão no ativo, tá? O Pons pergunta aí, Ventrei, já falei dela, amigo. Não é correção, não. Ela está muito bonita em cima de uma resistência. Se ela romper os 7,50, pode ir até os R$8, tá? O Rodrigo pergunta lá sobre a JBS. Então vamos ver aqui, JBS. Rodrigo, a JBS, cara, ela está absurdamente enrolada, tá? Totalmente consolidada aqui no diário. Antes de romper, pelo menos, essa região aqui dos 6,07 ou os 5 e... Perdão. Vamos falar aqui, ó. Os 6,07 e aqui os 5,68, não dá para você pensar em nada nela, tá? Só se romper aqui 5,07 não é tão importante. O mais importante são os 6,17, tá? Aí, se rompendo isso aqui, ela pode retomar a tendência, ok? Então é isso aí, gente. Vamos encerrar então o nosso call. Eu queria, como sempre, convidar todos para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá o nosso site, www.interinvestioeducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão, e acessando aqui o curso ao vivo, vocês já vão ter imediatamente o link aqui para instalação remota, tá? Então é só clicar aqui no TeamViewer, vocês vão passar os dados da instalação remota aqui para a Silvia no atendimento ao vivo, que está aqui do lado, e ela faz a instalação para vocês, é extremamente rápido, em menos de 5 minutos vocês já vão estar com a gente aí, dá até para acompanhar a abertura do mercado, tá certo? Se você preferir fazer a instalação do Ventrilo manualmente, basta clicar aqui e você vai ser direcionado para o fim da página, onde existe o link. Aqui abre daí o download do Ventrilo e todas as figuras aí para você, do tutorial de instalação do Ventrilo, inclusive o seu cadastro offline para a nossa equipe entrar em contato com você, tá certo? Vocês podem também acompanhar o pregão aqui com a gente através do nosso auditório, tá? Então é só acessar aqui o auditório. A partir das 11 horas da manhã já vai abrir para vocês a tela dos professores, onde vocês vão visualizar todos os ativos que a gente está de olho, todas as operações, mercado americano, índice futuro, enfim. E tem também o chat para quem tem problemas de microfone, aí, enfim, trabalhar com a gente, poder conversar com a nossa equipe aqui também no chat, tá certo? Então é isso aí. Vamos tentar trabalhar na venda no dia de hoje, pessoal. O mercado deve abrir caindo, deve abrir cedendo bem. Cuidado com vendas nas mínimas do dia. Deixa o mercado abrir, deixa ele corrigir, deixa ele definir alguma coisa para a gente poder entrar, como sempre, aí um pouco mais consistente, tá? Os ativos que estão mais esticados aí, que tinha maior pressão vendedora na sexta-feira, que é a Petrobras, Hipermarcas, esses ativos podem desenvolver bem no dia de hoje, com o mercado trabalhando em queda. Então fiquem de olho aí, tá certo? Um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, e aos demais, até amanhã, um excelente pregão, e pontualmente às 10h30 estaremos aqui novamente para mais um call de abertura na Interinvest. Até lá.